Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do comentário exegético, desse modo de comentário exegético aqui, oferecido pela Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos nesta quinta aula em que estamos continuando com as questões introdutórias relacionadas a 1 João. Lembrando que com relação a essa epístola, nós já tratamos alguns elementos introdutórios relacionados a 1ª, 2ª e 3ª João, e na última aula começamos com as relações, com as questões introdutórias sobre 1 João, mostrando ali algumas questões sobre o próprio autor, escrevendo em primeira pessoa, mostrando-se como um indivíduo, não como pessoas que estão escrevendo, mas como ele mesmo escrevendo, é isso que a gente quer dizer com indivíduo, e também com relação aos destinatários, né, pessoas a quem o apóstolo João estima, né, e por quem ele tem um grande amor, uma grande afeição, e isso é uma questão bem notória com relação aos destinatários. Agora, nessa questão, ainda seguindo essas questões, a gente vai tratar sobre os seus oponentes, né, melhor dizendo, contra quem João escreve. É bom a gente notar isso. A gente começa aqui com relação ao que a gente vai chamar dos divisionistas, né? Como inclusive eu já mencionei em uma outra aula. Esses divisionistas, eles clamavam para si uma unção especial do Senhor, o que os permitia ir além do ensino original do Evangelho. Ou seja, eles se consideravam pessoas especiais de alguma certa forma. A gente nota, né, uma espécie de gnosticismo. Não era bem exatamente o gnosticismo como se formou, mas um proto-gnosticismo, um grupo de pessoas que meio que estava ali querendo dizer que Jesus não era carne e tal, e que se mostravam como pessoas como iniciados. E porque eles eram iniciados, eram pessoas que já tinham tido conhecimento, então eram pessoas que podiam simplesmente dizer para outras o quanto... podiam ir além do Evangelho, podiam dizer, olha, Deus, eu tenho um relacionamento especial com Deus e esse meu relacionamento é suficiente para eu ensinar isso aqui para você. Mas a outra pessoa podia dizer, mas isso está diferente do que eu aprendi desde o princípio. E a outra pessoa, o divisionista, diria, não, mas isso, o meu relacionamento com Deus é suficiente para ir além disso aí. Você está ainda nos rudimentos, nos princípios, eu já passei disso aí. E essa era uma ideia que a gente pode notar ali dentro da carta de 1 João, pela forma como João escreve. E isso acabava deixando os destinatários de João, aquela comunidade de igrejas ali, acabava tornando esses irmãos inseguros, porque eles tinham aprendido uma coisa, estavam recebendo um outro ensinamento que clamava para si uma reivindicação de estar próximo de Deus, enfim. Então isso os deixava inseguros sobre se eles tinham de fato essa unção de Deus. Mas aí no caso João diz para eles lá em 1 João 2,20, vós possuís unção que vem do santo e todos tendes conhecimento. A palavra gnosis vem do grego, dessa ideia do grego, né, de gnosis, gnosko, que tem a ver com conhecimento, eu conheço. Então João diz para eles, vocês têm a unção, vocês têm o conhecimento. Essas pessoas clamam para si uma unção especial, mas não é bem assim. Quem tem o conhecimento de Deus são vocês. Então são vocês que precisam notar que vocês são escolhidos por Deus, têm a unção de Deus. Novamente ele diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes. Então ele está assegurando, não fiquem inseguros, vocês têm a unção de Deus, vocês foram escolhidos de Deus. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina novamente, então está afirmando a unção, a escolha de Deus para a vida deles, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela, né, essa unção vos ensinou. Ou seja, ele está assegurando a esses irmãos, vocês foram escolhidos por Deus, vocês têm uma função que Deus deu para vocês,
e vocês não precisam ficar inseguros sobre a fé de vocês. Por quê? Porque Deus já garantiu isso aí. O que vocês têm é verdadeiro, certo? Um outro elemento aqui que a gente pode entender aqui com relação aos oponentes são ao ensino deles, né? O que eles ensinavam. É importante a gente pensar sobre isso, porque como a gente já colocou, a gente pode imaginar uma leitura interpretativa, né, exegética, como uma leitura espelhada, certo? E o que a gente quer dizer como uma leitura espelhada? A ideia é dizer que se o autor está falando contra um certo tipo de pessoas dentro de uma carta, é porque aquele grupo de pessoas existia na ocasião em que aquele autor escreve. Isso é óbvio. Se eu estou escrevendo aqui preocupado com a situação financeira de alguém, e estou escrevendo, olha, tenha cuidado com as suas questões financeiras da sua vida, é porque é óbvio que a pessoa para quem eu estou escrevendo está passando por situações financeiras difíceis. Então é assim que a gente lê o texto do Novo Testamento, da mesma forma, como uma leitura espelhada. Se está se falando contra algo, é porque aquilo está sendo ensinado. Ponto. Então, em primeiro lugar, o autor responde às afirmações dos divisionistas de que eles conhecem a Deus. Ou seja, os divisionistas estavam dizendo, sou eu que conheço a Deus. Eu tenho o conhecimento de Deus. Eu tenho uma intimidade com Deus. Talvez uma intimidade maior do que a que você tem, eles poderiam dizer. Então, João escreve para eles da seguinte forma: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se dissermos que mantemos comunhão com Ele. Ora, se ele está dizendo se dissermos, é porque tem gente lá que diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas. Porque é o que ele está dizendo. Quando ele diz aqui, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Ou seja, se ele está dizendo que aquela pessoa que diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos, é porque tinha gente lá naquela comunidade que dizia que conhecia a Deus, mas não guardava os seus mandamentos. Esse era o ensino, certo? Dos divisionistas, de que eles conheciam a Deus, era uma reivindicação. Aquele que diz que permanece nele, então não somente a ideia de conhecer, mas de permanecer. Ele diz, eu permaneço nele. Mas ele diz, se esse diz que permanece nele, também deve andar como ele andou, tem que andar como Jesus ensinou. É esse o ponto. Você quer dizer que anda com Deus, que tem o conhecimento de Deus, então faça como alguém que realmente é. Aquele que diz estar na luz, então eles diziam que estavam na luz, e odeia seu irmão, ou seja, está nas trevas. Então tem alguém lá naquela comunidade que fica dizendo que eu estou na luz. Fica dizendo assim, mas não ama seu irmão, não ama a pessoa que está do seu lado, não ama a sua igreja. Então essa pessoa está nas trevas, ela diz que está na luz, não ama os seus irmãos, então está em trevas. Esse é o ponto. Em segundo lugar, outro ponto que a gente pode salientar aqui é que o autor se refere às afirmações de que não se tem pecado feitas pelos divisionistas, ou seja, os divisionistas estavam dizendo, não tenho pecado. Vocês sabem isso aí que vocês dizem que desobedece a Deus? Pois é, eu não tenho esse pecado. Na verdade, eu sou santo. Eu tenho conhecimento de Deus e eu sou santo. Então, se eles diziam que não tinham pecado, como é que a gente sabe se eles diziam que não tinham pecado? Porque João diz, se dissermos não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E aqui no versículo 10 também, do capítulo 1, se dissermos não temos cometido pecado. Então, esses divisionistas estavam indicando que não tinham pecado, que tinham chegado a uma certa perfeição. Mas o que me faz pensar sobre isso, aquilo sobre o que isso me faz pensar, é que é impossível que alguém olhe para a sua própria vida e não perceba o pecado. É impossível que alguém olhe para a sua própria vida e não perceba que errou. E naquela época também, provavelmente,
Esse cara que diz que não tem pecado, ele briga com a sua esposa, ele tem discussão lá, ele discute lá com os filhos, não sei o que acontecia naquela época exatamente, mas ninguém consegue passar um dia sem pecar e sem notar que pecou, certo? Ou seja, alguém dizer que não tem pecado, como falou o próprio apóstolo João falou, né, mente. E não somente, mas se ele acredita de fato que ele não tem pecado, é porque ele tem uma visão do pecado muito baixa, uma visão muito baixa do pecado. Ou seja, uma visão de que o pecado é uma coisa menor, uma coisa de menos importância. Não, isso aí eu não posso nem considerar pecado. Por quê? Porque é uma coisa pequena demais, eu não tenho pecado grande, eu tenho coisas pequenas, triviais, eu nem me preocupo com isso. Ou seja, seria dar uma importância menor à vida de santidade, porque eu não acredito que alguém de fato diga que não tem pecado sem um mínimo de consciência de que aquilo não pode ser verdade, ou de que a sua ideia de pecado está muito fora do padrão. Por exemplo, você pode pensar no que Jesus falou, né? Ele diz, vocês sabem o que foram dito aos antigos, não matarás. Porém, se você odiar o seu irmão, é assassino. Ou seja, ele traz uma ideia, você pode pensar, não matarás. Ok, eu nunca matei. Não é porque você não entendeu o padrão. O seu padrão do que é matar está muito aquém, está muito baixo. Ele é muito mais profundo do que isso, muito mais claro do que isso. Não matar significa odiar alguém no coração, isso aí já é matar. Ou seja, se está indo mais profundamente. E com relação a essa ideia de pecado. Então, um dos problemas dos divisionistas era de não dar a atenção devida para o pecado, era de tratar o pecado como algo de menos importância, como algo que era só coisas grandes demais, né, com relação à sua vida de santidade. E a gente vê que não é bem dessa forma. Um outro elemento aqui sobre o que a gente pode pensar sobre os oponentes, né, sobre esse ensino desses divisionistas aí, era exatamente o ponto de que o autor ataca o ensino deles, que pareciam negar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vindo em carne. Esse era um problema que os caras, desculpa falar assim, né, mas eu falo os caras porque eles eram os divisionistas, né, não é o apóstolo. Esses caras aí tinham um problema sério em aceitar que Jesus Cristo tinha vindo em carne. Como assim? Que Jesus Cristo tinha vindo com um corpo humano, certo? De fato, e não simplesmente como uma imagem, uma aparição de Jesus. Não, ele era Jesus, homem. Tinha carne, tinha sangue, tinha limitações, inclusive, pelas quais passava. Bom, Jesus Cristo, homem. E eles tinham dificuldade de aceitar que Jesus tinha vindo em carne. Esse era um problema grave que eles tinham. Então, como é que a gente pode notar isso? A gente pode notar porque, como é uma leitura espelhada, ele diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Nega que Jesus é o Cristo, o Messias. Lembrando que a palavra Cristo é a palavra Christos, do grego, que significa Messias, ou escolhido, né? Melhor dizendo, ungido. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Ou seja, João está aí colocando uma clara advertência para aquelas pessoas. Olha, vocês têm que provar os espíritos. Vocês têm que saber quem é que está ensinando para vocês. E se essa pessoa nega que Jesus é o Cristo, então ele é um mentiroso. Se ele nega que Jesus é o Messias, essa pessoa é mentirosa. Se ela nega que Jesus veio em carne, então é uma mentirosa. Ponto. É uma clareza que a gente precisa ter sobre isso. Por quê? Exatamente porque não se pode brincar com isso, né? Isso é algo muito grave, muito sério. Você não dá menos importância para isso, não. Jesus Cristo tem que ter vindo em carne, até porque se Jesus Cristo não veio em carne, então nós não podemos ser salvos, porque
precisaria de ter um homem, ser um homem para salvar homens pecadores, certo? Ainda sobre isso, o texto de 1 João 4, amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Olha aqui a ideia, né, de defender a fé. Se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo aquele Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então, se Jesus Cristo veio em carne, vou chamar a atenção aqui especificamente para isso, se Jesus Cristo veio em carne, então ele é, essa pessoa diz que Jesus Cristo veio em carne, então ele é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, enfim. Então, o texto está deixando claro, essas pessoas elas acabavam dizendo que Jesus não tinha vindo em carne, não tinha vindo nesse corpo limitado, não tinha vindo como humano. Lembra que muitos deles tinham uma ideia de que a matéria era má, o espírito era bom, como Deus poderia ter vindo em forma de carne, de homem, não dá para entender, muitos deles não conseguiam aceitar isso aí. O testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, ele dá acerca do seu Filho, aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, o Filho de Deus. Ou seja, tudo isso para nos fazer lembrar que essas pessoas não queriam aceitar que Jesus Cristo tinha vindo em carne. A gente vai falar mais sobre isso, inclusive, quando estivermos analisando o texto, mas isso já nos deixa uma clareza sobre o tipo de ensinamento que essas pessoas traziam. Em quarto lugar, o autor ataca, vamos já, inclusive, resolver esse problema aqui. O autor ataca a negação de que Jesus veio em carne. Assim, negam a importância da morte expiatória de Jesus. Ou seja, qual era a negação que se fazia? Jesus veio em carne. Com isso, com o fato de eles negarem que Jesus veio em carne, eles também negam a importância da morte expiatória de Jesus. Negam, então, essa importância aí. Jesus, se ele não veio em carne, então ele não pode morrer expiatoriamente por nós, não pode ser esse sacrifício que ele é, um sacrifício perfeito, né? Como um homem, como Deus. Assim João diz lá em 1 João 5, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com sangue. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então é uma ideia aí de já mostrar para a gente que Jesus veio em sangue, como seu sacrifício, como uma morte expiatória por amor de nós. Não se pode negar que Jesus veio como humano, com isso você acaba com a salvação, né, das pessoas. Um outro elemento aqui que a gente precisa chamar a atenção é que o autor acaba se referindo ao comportamento dos divisionistas em relação ao amor. Pareciam ser pessoas que não apresentavam amor pelos irmãos em Cristo. Pareciam ser pessoas que se achavam talvez tão espirituais que achavam-se superiores às outras e não apresentavam amor por elas. Então eles não pareciam ter então um relacionamento com os crentes da comunidade daquele autor, né, no caso de João. Então ele escreve: aquele porém que odeia a seu irmão está nas trevas, certo? Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Aquele que não ama não conhece a Deus. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão. E o que me parece, já que essas pessoas, para quem João escreve, eram pessoas que se achavam iluminadas demais, eram pessoas que se achavam iniciadas, né, já com um entendimento maior
que de maior proximidade de Deus, a minha impressão é de que essas pessoas se achavam melhores que as outras, de que estavam num patamar superior às outras. E nesse sentido, quem se acha num patamar muito superior às outras pessoas, obviamente, não vai querer se misturar, né? Não vai querer estar no meio delas. E acabam criando uma espécie de casta espiritual, que é algo diabólico, algo terrível. Então João atrela: você diz que ama a Deus, você diz que conhece a Deus, ok, pois ame seu irmão. Se você não ama o seu irmão, se você odeia o seu irmão, então você é um assassino, você não é de Deus, você não conhece a Deus. Enfim, você está nas trevas, é o que o texto coloca para a gente, algo muito claro, especialmente aplicável à nossa vida, como quem estuda a palavra de Deus, quem estuda a teologia, pode cair no erro de querer se considerar superior às outras pessoas, se considerar grande demais, né, espiritual demais, e João atrela e diz: olha, se você diz que ama a Deus, diz que conhece a Deus, tem um conhecimento de Deus, então, meu querido, ame ao seu irmão. É isso que você tem que fazer. Por último, os divisionistas pareciam continuar no pecado, apesar de dizerem que não tinham pecado. Então, como a gente colocou, tinha uma visão muito pequena do pecado, né? Todo aquele que permanece nele não vive pecando, ou seja, se essas pessoas que estão ensinando aí para você não têm uma vida espiritual que condiz com o seu testemunho verbal, então essa pessoa continua no pecado. Ela nem o conheceu, né? Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Ou seja, João está falando contra pessoas que querem dizer que têm um conhecimento maior de Deus, mas não dão testemunho da sua fé. Ele diz: essa pessoa que continua pecando e vive assim, sem tratar os seus pecados, essa pessoa não conhece a Deus. Um pouco sobre esses divisionistas e a comunidade do autor, né, para quem João escreve, a gente pode perceber algumas possíveis influências sobre os divisionistas. Como assim? Quais eram essas influências que esses divisionistas tinham? Provavelmente algum pano de fundo ali nas religiões de mistério, que eram religiões daquela época, o misticismo, o gnosticismo, algo bem sombrio. Uma interpretação particular do quarto evangelho, eles olhavam para o quarto evangelho, o evangelho de João, e tinha uma interpretação bem diferente do que era a interpretação verdadeira. O pano de fundo helenístico, envolvendo ideias dualísticas entre matéria e espírito, e a matéria sendo má e o espírito sendo bom, e também a experiência do espírito, né, de alguém que tinha visto o Espírito Santo se apresentar na vida e no testemunho de pessoas, e que eles não conseguiram isso, né? Então essa experiência de ter vivido ali entre pessoas que tinham o Espírito realmente deve ter mostrado para esses divisionistas que o caminho não era exatamente esse. Independente então das influências que os afetaram, todas levaram a uma falta de ênfase na encarnação. Então eles tinham um problema com a encarnação e com a morte vicária, ou seja, substitutiva de Jesus. Então isso levou a uma concomitante falta de ênfase também das ordens de Cristo, especialmente no amor uns para com os outros. Ou seja, se você nega a encarnação, se você nega a expiação, ou se você não dá ênfase a isso, então você vai começar a diminuir também as ordens de Deus, aquilo que Deus projetou, certo, com relação a essas pessoas. Rapidamente aqui, para a gente poder concluir, alguns desses oponentes são citados, certo, pelos cristãos primitivos. Então eram heréticos cristãos primitivos, pessoas que se diziam cristãs, estavam ali naquela época já na igreja primitiva falando contra o evangelho. E os pais da igreja, eles acabam por citar
alguns desse contexto, né? Então, Irineu, por exemplo, fala de um encontro com Cerinto, um homem que negava a divindade de Jesus até que o Cristo veio sobre ele no batismo. Ou seja, foi só quando o Espírito Santo veio sobre Jesus no batismo, então que ele se tornou Deus. Antes ele não era Deus, ele era só homem. Então, Irineu fala dessa heresia aí. Um outro elemento também aqui é Inácio, né? Que fala de um ensino herético que negava a real humanidade de Jesus. Então, já naquela época ali, na igreja primitiva, Inácio falando sobre isso, de que Jesus teria sofrido somente em aparência e que tenha sido... então, nega, se ele sofreu somente pela aparência, então ele não sofreu pelos nossos pecados. Foi só uma aparência. Parece que ele sofreu, mas na verdade ele não sofreu. Então, ele não sofreu pelos nossos pecados, continuamos perdidos, né? Então, independente das influências, esses ensinos, quais eram os ensinos dos divisionistas? Eles diminuíam a pessoa histórica de Jesus Cristo, certo? Como único e verdadeiro Salvador, e negam a forma de salvação através da carne e do sangue. Não aceitavam que Jesus era alguém que viveu realmente como homem na terra e como Deus também, negavam a sua morte expiatória. Então, a cristologia não pode ser descrita com certeza ou precisão, mas certamente é um exemplo de tendência de pseudo-cristã, que se manifestou no gnosticismo e que era uma ameaça à igreja. Pessoas que estavam negando que Jesus tinha vindo em carne, pessoas que estavam negando que Jesus era o Cristo, um elemento aí gnóstico dentro dessa ideia de espiritualidade superior, de um ser iniciado, enfim. Então, eram esses problemas que estavam ali atrapalhando aquela comunidade e que João tem em vista quando ele escreve a sua carta. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Até a próxima, se Deus quiser.